Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo falar sobre a Copinha, né? Hoje tem o último jogo da fase de grupos, Bandeirante e Santa Cruz, valendo classificação. Botafogo de São Paulo já está classificado em primeiro lugar, então resta apenas uma vaga para 3 times, que são Tunaluso, Santa Cruz e Bandeirante. Os 3 times brigam por uma vaga. O Santa Cruz já pode entrar no seu jogo, que é hoje às 3h15, já pode entrar no seu jogo eliminado. Já pode entrar eliminado, porque o Botafogo de São Paulo e a Tunaluso jogam às 13 horas. Daqui a pouco, 1 da tarde, jogam Botafogo de São Paulo e Tunaluso. O Santa Cruz entra em campo às 3h15 de novo. Então, se a Tunaluso vence o jogo, a Tunaluso vai a 5 pontos. O Santa, vencendo o Bandeirante, só chega a 4. Então o Santa Cruz já pode entrar em campo hoje eliminado. É eliminado. Essa aqui é a verdade. Mas a gente espera que isso não aconteça. A gente espera que a gente entre no nosso jogo buscando a classificação. E é isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 36 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito, se inscreve, dá o like no vídeo e ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês. Então, vamos pra cima, galera. Hoje, né, daqui a pouco, tem a definição do nosso grupo na Copinha. Tem a definição se o Santa Cruz vai para a próxima fase da competição ou não. O Santa Cruz depende de si e tem que torcer contra outros. Contra outro, na verdade. Tem que torcer contra a Tunaluso. Tem que torcer por um tropeço da Tunaluso. Mas o Santa Cruz fez a chamada hoje pro jogo. E vamos ver aqui os dados do jogo, horário, transmissão, estádio, tudo. Vejam aí agora o Santa Cruz fazendo a chamada e dando os dados da partida. Então vejam aí agora. Então tá aqui, né, rapaziada? Hoje tem base coral. Santa novamente faz a convocação para o jogo da base, última rodada da fase de grupos, que vale muita coisa. Então o Santa Cruz faz a chamada, dá moral, né, às meninas na Copinha. E aqui os dados da partida. Hoje tem Santa, Bandeirante versus Santa Cruz, Copinha São Paulo Futebol Júnior, horário 3h15. Estádio Mário Lima Santos, que é o mesmo que a gente jogou na primeira rodada e também na segunda. E transmissão pelo canal Paulistão no YouTube, que deve ter aquele mesmo narrador, aquela mesma comentarista. Enfim, tá aí a chamada pro jogo, valendo classificação, valendo próxima fase, valendo permanência na competição. E tem que vencer de todo jeito, né? Se o Santa Cruz não vencer hoje, tá eliminado. Então é muito importante esse jogo de hoje para selar a classificação do Santa Cruz. Então tá aí, galera. Então tá aí. Não tem muito o que falar. Daqui a pouco, 1 da tarde, tem Botafogo de São Paulo e Tunaluso, que os dois times jogam no mesmo estádio, não, no mesmo campo, né? Jogam no mesmo campo, então não tem como os times jogarem ao mesmo tempo. Então joga um time de 1 da tarde, né? 2 times, um jogo de 1 da tarde. Quando acaba esse jogo, tem uma pausa de 15 minutos e já começa o outro jogo. Então é isso. Santa Cruz pode entrar em campo já desclassificado, né? Se a Tunaluso vence o Botafogo de São Paulo no jogo da 1 da tarde, o Santa Cruz já entra eliminado, porque o Santa Cruz não chegaria na pontuação da Tunaluso. E tem outros fatores também. O Santa Cruz tem que ganhar o jogo, porque se a Tunaluso perde e o Santa Cruz empata, o Santa Cruz também vai a 2 pontos. Mas a Tunaluso tem um saldo de gol melhor. O Santa Cruz tem um saldo de gol de -2. A Tunaluso, se
Depende só de gol também, né? Se eles perdem de muito, né? Se eles perderem de muito do Botafogo de São Paulo. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui a tabela. Mostrar pra vocês as opções, as alternativas pra se classificar. E é isso. Vejam aí agora. Dê sua opinião aqui embaixo. E vamos torcer pro Santa Cruz se classificar em cima do Bandeirante hoje. Tamo junto, é nóis. Então já estamos aqui, né, rapaziada, pra ver a tabela, os confrontos de hoje, os jogos de hoje do nosso grupo, né? E ver a tabela também de classificação, o que precisamos para nos classificarmos, né, para a próxima fase da Copinha hoje. Né, hoje tem o jogo Botafogo e Tunaluso. Botafogo e Tunaluso. Jogo às 13 horas. Porque, pessoal, esse grupo jogou todo naquele mesmo campo, né? Então não tem como os jogos serem no mesmo horário, porque os dois jogos são no mesmo lugar. Então não tem como jogar os 4 times ao mesmo tempo naquele campo. Então o Botafogo de São Paulo joga contra o Tunaluso à 1 da tarde e às 3h15, horário que a gente jogou nos últimos 2 jogos. Repetimos esse horário hoje também contra o Bandeirante. Então 3h15, Bandeirante e Santa Cruz. Vamos puxar aqui a tabela da competição, né? Nosso grupo, né? A tabela do nosso grupo aqui. Botafogo de São Paulo 6 pontos, já classificado. Ninguém mais chega a 6 pontos. Então o Botafogo já está classificado e o Botafogo já é líder do grupo. O Botafogo, Tunaluso, só chega a 5 pontos, né? O Botafogo já tem 6, então o Botafogo já está classificado e com a liderança assegurada. A Tunaluso tem 2 pontos, né? Ainda está brigando por uma vaga. O Santa Cruz tem 1 ponto. Santa Cruz tem 1 ponto, que foi o empate contra a própria Tunaluso. E a Tunaluso tem 2 empates, né, contra o Botafogo e contra o Santa Cruz. O Bandeirante tem 1 ponto em 2 jogos. Eles perderam 1 jogo e empataram 1 também. Perderam para o Botafogo de São Paulo na última rodada também. Então aqui para o Santa Cruz se classificar, pessoal, Botafogo já foi, né? Então tem uma vaga para 3 times. Uma vaga para 3 times, certo? Uma vaga para Tunaluso, Santa Cruz e Bandeirante. Então, vamos ver aqui. O Santa Cruz só chega a 4 pontos, tá? Então, se a Tunaluso vence o Botafogo de São Paulo, que já está classificado e que já é líder, se a Tunaluso vence o Botafogo de São Paulo, que é o confronto da 1 da tarde, né? Se o Botafogo vence, se o Tunaluso vence, o Tunaluso vai a 5 pontos. O Santa Cruz já entra no seu jogo eliminado. Tá? Então, se a Tunaluso vence, o Santa Cruz já entra eliminado, porque a Tunaluso vai a 5 pontos. O Santa Cruz só consegue chegar a 4 com a vitória. Então, o Santa Cruz pode entrar em campo já eliminado. Como a gente viu aqui, o nosso jogo é depois do jogo do Tunaluso contra o Botafogo de São Paulo, tá? Então, tá aí. Pra gente se classificar, precisamos de quê? Pelo menos um empate entre Botafogo e Tunaluso. Aí a Tunaluso vai a 3 pontos. E o Santa Cruz tem que vencer o Bandeirante para ir a 4 pontos e se classificar na segunda colocação. Tá? Então, o resultado assim entre os piores é esse. A Tunaluso e o Botafogo empatam a partida. Aí o Santa Cruz classifica. Outro resultado bom, claro, a vitória do Botafogo, que já venceu o Santa Cruz, já venceu o Bandeirante e busca vencer a Tunaluso. Assim a gente espera, tá? Assim a gente espera. Então, o Botafogo vencendo a Tunaluso fica com 2 pontos. O Botafogo já está classificado, né? Se o Santa Cruz empatar o jogo com o Bandeirante, aí vai para número de vitórias, né?
A Tunaluso não tem nenhuma. O Santa Cruz, se empatar, também não vai ter nenhuma. Vai para saldo de gol. O Santa Cruz tem -2 e a Tunaluso tem 0. Então, um empate não serve pra gente de jeito nenhum. O Santa Cruz é obrigado a vencer a partida. O Santa Cruz é obrigado a vencer a partida, porque se empatar, mesmo assim perde no saldo de gol para a Tunaluso. Então é isso. A gente precisa ganhar nosso jogo e torcer por um tropeço da Tunaluso. É isso. Temos que ganhar o jogo e torcer por um empate. A gente vai a 4. Por uma derrota. É isso aí. Se a gente empatar e eles perderem, se a gente empatar e eles perderem, a gente vai a 2 e eles ficam com 2, mas o saldo de gol é deles. Se eles empatarem e a gente empatar, a gente tá eliminado. A gente tem que ganhar o jogo de todo jeito. Temos que ganhar a partida de todo jeito. A vitória tem que vir pra gente buscar a classificação. E é isso, galera. Vocês estão confiantes? Não estão? Qual é a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários. Depois do jogo tem pós-jogo. Velho, na moral, se o jogo da Tunaluso aqui acabar com a Tunaluso classificada, não vai ter nem por que assistir o jogo. O Santa Cruz já entra eliminado na partida, tá? Então, é isso. Vai ter pós-jogo de qualquer jeito. Agora não sei se de noite ou mais cedo. Então é isso. Tamo junto, é nóis. Valeu.